Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre as estruturas dos relatórios e movimentação das contas contábeis de forma simples, fácil e aplicada, beleza? Eu fiz um vídeo falando sobre o conceito de contabilidade, eu vou deixar nos cards aqui em cima. E lá naquele vídeo você aprendeu sobre a estrutura dos relatórios e você aprendeu também que esse relatório aqui da direita é o relatório das coisas que você tem e esse relatório da esquerda é o relatório dos ganhos e gastos, tá? Recomendo muito que você assista aquele vídeo para que você possa entender como que é feito o processo de montagem desse relatório aqui. Mas lá naquele vídeo, a montagem que a gente fez foi pensada em um relatório para pessoas físicas. E agora nós vamos fazer a montagem pensando nesse relatório aqui como um relatório para a empresa, beleza? Mas antes de a gente fazer essa montagem, eu tenho um recado para você, profissional ou estudante de contabilidade, tá? Quero te convidar a clicar no primeiro link da descrição para conhecer a comunidade Contábil Play, tá bom? Agora em 2021 já está mais do que na cara que apenas um diploma de nível superior não vale de nada se você não tem um conhecimento prático além do técnico, beleza? E a comunidade Contábil Play, ela é uma comunidade voltada para estudantes e profissionais de contabilidade. Lá você vai aprender tudo o que precisa saber sobre e-social, DCTF Web, que entrou em vigor agora, o prazo para entrega é dia 19 de outubro, da primeira declaração das empresas do Grupo TEIS, e de todas as outras obrigações acessórias federais. Ou seja, é muita coisa, você vai aprender tudo como... Você vai aprender a forma correta de como tudo deve ser feito, beleza? Então, clica no primeiro link, sai na frente, dá um upgrade no currículo, deixa a tua conta no LinkedIn bombando, e quem sabe aí vai ter fila de empresa querendo contratar você, beleza? Mas vamos lá, voltando aqui para nossa aula. Pensando nesse relatório da esquerda como um relatório para a empresa, você pode ver que está faltando aqui mais informações, ele está deficiente. E as informações que estão faltando serão preenchidas agora, com essa estrutura. Agora você pode ver que esse relatório pensado para a empresa está completo, beleza? Aqui no lado esquerdo do relatório você tem as coisas que a empresa tem e no lado direito você tem as coisas que a empresa deve, beleza? E eles são divididos em dois grupos mesmos, tá bom? Eu vou explicar para que você possa entender por que é feita essa divisão aqui, beleza? E pensando já na linguagem contábil, esse relatório aqui ele tem um nome, tá bom? Na contabilidade, ele é chamado de balanço patrimonial. Então, quando você, na sua aula ou na sua empresa, ouvir sobre balanço patrimonial, tenha em mente que está sendo falado do relatório que contém as coisas que a empresa tem e as coisas que a empresa deve. Da mesma forma, esse relatório, o balanço patrimonial, ele é dividido em três partes. Cada uma dessas partes tem um nome específico também. O lado esquerdo, que é onde contém as coisas que a empresa tem, é chamado de ativo. Então, quando estiver falando de ativo, nós estamos falando das coisas que a empresa tem. Também existe o passivo. O passivo, ele faz parte das coisas que a empresa deve. E também a terceira parte desse relatório é chamada de patrimônio líquido. O patrimônio líquido também contém coisas que a empresa deve, só que existe uma diferença, tá bom? Por isso que há essa divisão. O que está em vermelho aqui, no campo vermelho, são as dívidas que a empresa tem com terceiros, dívidas com pessoas externas, que não têm ligação direta com a empresa. Por exemplo, dívida com fornecedor, dívida com o banco, caso pegue um financiamento ou empréstimos, dívida com o governo, questão de impostos, entendeu? Isso são as dívidas que ficam registradas aqui no passivo. Aqui no patrimônio líquido também são dívidas da empresa. Porém, aqui são registradas as dívidas que a empresa tem com os sócios dela, ok? Eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Mas você vai entender o porquê que existe essa separação, beleza? Quando a gente for estudar mais sobre legislação societária e tudo nos próximos vídeos, você vai entender essa parte societária,
sócio, empresa, enfim, não é o caso agora, tá? Vamos lá. Nós também aprendemos naquele primeiro vídeo sobre esse relatório aqui, ó, que é o relatório de ganhos e gastos e apuração de resultado, lucro ou prejuízo no final, certo? Na contabilidade, esse relatório também tem um nome específico. E o nome desse relatório é chamado de demonstração do resultado do exercício. Atenção, demonstração do resultado do exercício, DRE. Basicamente, esse é o segundo relatório mais importante. Existem outros que você também vai aprender em outros vídeos, beleza? Então já se inscreve no canal para não perder, beleza? E esse relatório contém as receitas da empresa, menos os gastos, e no final é feita a apuração de lucro ou do prejuízo, beleza? E aí é que entra a integração entre esses dois relatórios aqui, beleza? Quando é feita a apuração de lucros ou prejuízos aqui na DRE, esse resultado que é apurado, ele é automaticamente transferido para o patrimônio líquido. Você lembra que eu falei que o patrimônio líquido é a dívida da empresa com os sócios? É por isso que o lucro vem para cá. Porque o lucro que vem para o patrimônio líquido, ele vai ser distribuído entre os sócios da empresa. Afinal, a função da empresa é o quê? Desenvolver novas tecnologias, prestar serviços de qualidade visando lucro. Beleza? Então, teve lucro, vem para o patrimônio líquido, tira as reservas, caso seja obrigada a fazer essas reservas, e o resto distribui para os sócios. Beleza? Vamos lá então. Continuando aqui na nossa aula, tá? Você pode ver que cada campo dos relatórios tem alguns itens ou componentes. Você pode ver que no ativo temos o caixa, no passivo temos os fornecedores, no patrimônio líquido temos o capital, na DRE temos receitas, custos e despesas, beleza? Cada um desses itens ou componentes, na contabilidade, ele é chamado de conta contábil. Então, atenção, quando nós estivermos falando na linguagem contábil, quando formos falar de caixa, nós vamos chamar esse item do ativo aqui, no nosso exemplo caixa, de conta caixa. Então, quando a gente for falar, aumentou o saldo da conta caixa, diminuiu o saldo do caixa, você não vai falar só caixa, você tem que falar a conta caixa, a conta do ativo, caixa, ela sofreu determinada alteração. Da mesma forma, a conta do passivo, conta fornecedores, sofreu determinada alteração. Então, essa é a linguagem que você vai utilizar, beleza? Da mesma forma na DRE, houve uma conta de receita, uma conta de despesa, beleza? Houve ali um aumento na receita, um aumento na despesa. Então, tem toda essa linguagem que você precisa entender, beleza? Não é decoreba, tá? Conforme você for estudando aí, com o passar do tempo, você vai acabar mentalizando isso de forma automática, beleza? Essas contas contábeis, elas são divididas em dois grupos, beleza? O primeiro grupo é o grupo das contas patrimoniais. Eu acredito que o nome já é bem intuitivo, beleza? O que são as contas patrimoniais? São as contas que ficam registradas no balanço patrimonial. Ou seja, pelo nome você já consegue associar. Conta patrimonial é conta que fica no balanço patrimonial. Então, conta caixa, conta aplicação, conta de impostos a pagar, conta de capital social, todas essas contas são contas patrimoniais, porque são contas que ficam registradas no balanço patrimonial. Além das contas patrimoniais, existem também outro grupo de contas. Existe um outro grupo de contas, que é o chamado de contas de resultado. As contas de resultado, elas são registradas, a movimentação dessas contas são registradas aqui, ó, na demonstração do resultado do exercício, a DRE. Beleza? Então, é uma conta de receita, é uma conta de despesa, registra na DRE. Foi registrado na DRE, é uma conta de resultado. Fechou? Vamos lá, continuando aqui na nossa aula. A contabilidade, na parte da movimentação das contas, ela tem um padrão, um sistema. Eu gosto de chamar de sistema de débitos e créditos para as contas contábeis, tanto para as contas patrimoniais quanto para as contas de resultado. Beleza?
O termo científico para esse sistema é chamado de método das partidas dobradas. E no que consiste esse método? Sempre que houver uma movimentação a crédito, deve haver outra movimentação a débito no mesmo valor. Então, vou repetir, tá? Vou tentar colocar de um jeito mais claro. Movimentou uma conta, seja uma conta patrimonial ou de resultado, movimentou a crédito, você tem que fazer uma movimentação em uma conta, em uma outra conta, a débito. E essas movimentações têm que ser de mesmo valor, beleza? E aqui eu vou colocar em negrito, sublinhado, sombreado, em vermelho destacado. O total dos débitos sempre terá de ser igual ao total dos créditos. Isso aqui é regra da contabilidade, não tem exceção, beleza? Não dá para fugir disso aqui. Total dos débitos nos registros sempre será igual ao total dos créditos. E só para fim de curiosidade, esse método das partidas dobradas, ele não foi criado, mas ele foi publicado num livro em 1494 por um italiano chamado Luca Pacioli. Eu tenho certeza absoluta que esse cara estava muito chapado quando escreveu esse livro, porque para ele ter pensado nisso, da forma que ele colocou no livro, é fora do normal, beleza? Mas tá aí, funciona muito bem, tanto que desde essa época é utilizado na contabilidade no mundo inteiro até hoje, beleza? E acredito que não vai mudar, tá bom? Mas vamos lá, vamos mentalizar. O total dos débitos sempre terá de ser igual ao total dos créditos. Aplicando essa regra, a contabilidade acabou criando para si uma equação fundamental. Isso para o balanço patrimonial. Essa equação consiste na seguinte fórmula: o saldo total das contas do ativo necessariamente é igual ao saldo total das contas do passivo mais as contas do patrimônio líquido. Então, não tem exceção para essa regra aqui também, para essa equação. Você pegou um balanço patrimonial, o total do ativo é igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Não tem exceção para essa regra. Você pegou um balanço patrimonial, se tiver saldos diferentes, tem alguma coisa errada. Pode voltar lá nos registros, procura onde foi que lançou errado, porque no final, como já foi dito, débito sempre será igual a créditos, beleza? Da mesma forma, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, beleza? E agora, você vai entender na teoria, já com um pouquinho mais de prática, pensando mais na hora de fazer a movimentação dos saldos das contas, como que você vai movimentar cada conta de cada grupo desse aqui, beleza? Então vamos lá. Contas do ativo aqui, ó, ativo no balanço patrimonial. Sempre que você precisar movimentar alguma conta do ativo para aumentar o saldo dela, você vai fazer o registro a débito. Ou seja, você vai aumentar o saldo da conta caixa em seja qual for em seja qualquer valor, em qualquer valor que seja. Você vai fazer o lançamento na conta caixa desse valor a débito. E aí você já vai identificar, opa, estou aumentando o saldo da minha conta caixa. Da mesma forma, se você for reduzir o saldo da conta caixa, você vai fazer um lançamento também na conta caixa. Só que é crédito, entendeu? E aí você já vai entender, opa, estou reduzindo a minha conta caixa, quer dizer que saiu dinheiro do meu caixa, beleza? A mesma regra também se aplica ao passivo e o patrimônio líquido, só que inversamente. Se você quiser aumentar o saldo de uma conta do passivo ou do patrimônio líquido, esse aumento é feito a crédito. E se você quiser reduzir um saldo do passivo ou do patrimônio líquido, isso é feito a débito. Não precisa ser decoreba, tá bom? Você não precisa também se preocupar em decorar tudo isso que eu estou falando aqui, beleza? Conforme você vai estudando, vai resolvendo questões relacionadas ao tema, você vai acabar mentalizando de forma automática, beleza? E na DRE, com as contas de resultado, também se aplica essa regra, entendeu? Só que a regra para a DRE é mais simples. Se for conta de receita, lança-se a crédito.
E se for conta de despesa, é lançada a débito, beleza? E aí é que entra a mágica do negócio. Por que você precisa ter esse conhecimento aqui? Por que você precisa entender? Porque você que está estudando contabilidade, você vai precisar ser aprovado no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. E aí, eu vou te mostrar agora uma questão que caiu no exame de 2019, beleza? Que fala justamente sobre o método das partidas dobradas. Então veja bem, ó. Luca Pacioli publicou em Veneza a Suma de Aritmética de Geometria Proporzione Proporzionalità. Provavelmente estou pronunciando esse italiano aqui errado, beleza? Texto no qual se distingue para a história da contabilidade o Tratatus de Computis Scripturis. Não sei se é assim também. Talvez a primeira exposição sistemática e completa do método das partidas dobradas. Em relação ao método das partidas dobradas, assinale a alternativa incorreta. Atenção, a questão quer a alternativa incorreta. Então vamos para a alternativa A. Método segundo o qual, para cada registro contábil a débito, deve haver em contrapartida um registro a crédito de igual valor. Opa, lembra que eu falei? Mentaliza aí. Opa, regra geral. Total de débito é igual a total de crédito. Então essa alternativa aqui está certa. Vamos para a alternativa B. Método aceito universalmente pela contabilidade. Tem como princípio fundamental que para cada aplicação de recursos corresponde uma fonte de recursos de igual valor. Também está correta essa questão, entendeu? É a mesma regra do débito ser igual a crédito, porém utilizado com palavras diferentes, beleza? Vamos para a alternativa C. Método menos utilizado pela contabilidade, sendo o método das partidas simples universalmente aceito devido ao seu princípio de que o total dos débitos tem que ser diferente do total dos créditos. Aqui você já consegue matar a questão. Você já consegue ver que está totalmente errado. Lembra que eu falei? É regra, não tem exceção. Total de crédito é igual ao total de débito. Alternativa D. Método pelo qual se registra por meio de lançamentos a débito ou a crédito, em uma ou mais contas, as alterações ocorridas no patrimônio da entidade, permitindo que ele permaneça equilibrado. Isso aqui já é mais para aquela questão da equação fundamental da contabilidade. Lembra que eu falei que o total do ativo necessariamente vai ser igual ao total do passivo? E mais o patrimônio líquido. É justamente esse, para manter esse equilíbrio mencionado aqui na questão. Beleza? Então, chegamos à conclusão de que a alternativa incorreta é a C. Ou seja, com esse conhecimento simples desse vídeo, você já teria conseguido um ponto no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se agregou conhecimento a você, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus professores, tá? Deixa o curtir para o YouTube ranquear o vídeo e divulgar para mais pessoas que precisam desse conhecimento, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, vai ter mais vídeo sobre mais assuntos, beleza? Clica no primeiro link da descrição, comunidade Contábil Play, faça parte, fique com Deus e até a próxima.